Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 31 de julho do ano da graça de 2020. Chegamos ao último dia do mês de julho e, se o Senhor nos permitir, entraremos amanhã no mês de agosto. E, de facto, o tempo está a passar tão rápido, apesar das circunstâncias em que nos encontramos. Queria continuar esta reflexão, amados e queridos irmãos, na sequência daquilo que temos considerado ao longo desta semana e daquilo que foi a partilha da palavra no passado domingo, através do pastor Abel Pego. Ele desafiou-nos a considerar o 11º, o 12º e o 13º mandamento. Só para recordar, o 11º é sugerido como o texto que encontramos em João capítulo 13, versículo 34, quando o Senhor Jesus diz que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. O 12º mandamento, viemos encontrá-lo já no capítulo 17, na oração sacerdotal, quando o Senhor Jesus Cristo, orando ao Pai, deixa-nos um mandamento, a fim que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviastes. E finalmente, o 13º mandamento, agora em João capítulo 20, versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E antes mesmo de considerar este 13º mandamento, só registar um elemento comum nestas três intervenções de Jesus. É que o Senhor Jesus, nas três, coloca o padrão para nós, no padrão de Jesus e o Pai. Assim como o Pai amou, nós devemos amar uns aos outros. Assim como o Pai e Ele eram um, nós devemos ser um. E assim como o Pai enviou Jesus, nós somos enviados por Ele. Ou seja, o padrão é de facto de excelência, o que nos deve, mais uma vez, remeter para considerar este assunto seriamente nas nossas vidas. E, bom, no culminar de todos estes mandamentos, curiosamente, registando mais um elemento comum, é porque nestes três mandamentos, aliás, este último, este 13º, é de facto a expressão prática do ir, mas nos dois anteriores, o Senhor Jesus Cristo registra que o cumprimento desse mandamento resultaria em missão, ou seja, aqueles que estiverem à nossa volta não vão ficar indiferentes. E o ato de nos amarmos uns aos outros, diz lá o texto, que levará a que os outros creiam, diz o texto no versículo 35, nisto conhecerão que todos que sois meus se tiveres amor uns pelos com os outros. Ou seja, aqueles que estão à nossa volta vão perceber a presença de Cristo. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo também o menciona, para que o mundo creia, ou seja, a nossa união, a nossa experiência de união já é um ato de missão, mas finalmente, e nós bem lembramos este texto, porque ele está registado aqui em capítulo 20 de João, mas por exemplo está também em Mateus capítulo 28, 19 e 20, onde nós reconhecemos a grande comissão, em que o Senhor Jesus Cristo, de uma forma muito prática, envia os discípulos em missão. Se há uma coisa muito importante a considerarmos aqui, que é evidente neste texto quando o Senhor Jesus Cristo lembra que este ato de ir é na sequência da vinda dele, ou seja, há objetivamente uma continuidade. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos está a mandar fazer é darmos continuidade àquilo que foi o início deste ministério através da presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Que responsabilidade, amados, que responsabilidade. Também que privilégio, é verdade, que privilégio podermos, em obediência e de acordo com o propósito do próprio Senhor Jesus Cristo, estar envolvido na missão de levar este Evangelho, estas boas novas a um mundo perdido que precisa de ouvir esta palavra. É de facto um privilégio imenso, mas a responsabilidade também é grande e, obviamente, percebemos por tudo isto que o padrão, de facto, também é de muita excelência. Este ir
nós temos falado isto tantas vezes, que tem tudo a ver com aquilo que tem sido o mote para este ano, sermos sal e luz, o estarmos absolutamente focados na missão, é algo que tem que acontecer todos os dias. Acontece na medida em que nos amamos uns aos outros, acontece na medida em que somos unidos e ligados, interligados e interdependentes uns dos outros. Acontece na medida em que, por exemplo, pomos em prática o resumo da lei que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Obviamente isso é uma expressão prática do ir, ou seja, isto tem que se manifestar diariamente no nosso viver. É um tremendo desafio e obviamente não podemos olhar para esta missão com, sem considerar a excelência e a intensidade desta missão, mas de facto é isto que o Senhor Jesus nos está a mandar. É que todos os dias, a partir de nossa casa e na roda, no círculo da nossa influência, possamos ser portadores desta palavra, possamos ser participantes na missão que o Senhor Jesus Cristo iniciou. E uma vez que o Senhor Jesus não está agora fisicamente aqui, ele decidiu que somos nós, enquanto sua igreja, que iremos dar continuidade a esta missão. E é só mesmo reforçar esta decisão do Senhor Jesus Cristo, que temos considerado ao longo do ano, de sermos sal e luz. É mesmo, mais uma vez, sermos desafiados a considerar seriamente e diariamente este desafio de vivermos intensamente esta interligação uns com os outros e este amor ao ponto de sermos incluídos na partilha deste Evangelho, um Evangelho que é absolutamente transformador. Transformou as nossas vidas e o Senhor Jesus quer transformar a vida daqueles que à nossa volta estão, que ainda não o conhecem. Isto remete-nos para tudo aquilo que nós vivemos diariamente, as nossas conversas, os nossos pensamentos, as nossas intervenções, todas elas precisam estar completamente sintonizadas com esta missão, porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez também. Tudo o que ele fez, tudo o que ele viveu aqui estava completamente envolvido e ligado a esta missão que ele veio cumprir em excelência e que ele agora nos deixa a nós para dar continuidade. Isto, mais uma vez, remete-nos para uma total dependência da sua graça, aliás, e do seu poder. Aliás, poder esse que está registado logo no versículo 22, que eu não li. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Obviamente, totalmente dependentes da ação, da intervenção do Espírito Santo do Senhor. De outra forma, não conseguiremos. Será uma missão impossível para nós. Para Ele não, porque para Deus não há impossíveis, mesmo agir e intervir na missão através das nossas vidas. E eu espero que ao longo desta semana, considerando esta palavra que nos foi trazida pelo pastor Abel Pego, possamos ter tido a oportunidade de incrementar estes aspectos na nossa vida e assim crescer na nossa maturidade e também na nossa resposta àquilo que são os propósitos de Deus para a nossa vida. Não é hábito, mas eu gostaria de hoje deixar para os irmãos um texto que eu até convidava os irmãos para lerem antecipadamente, porque vai ser o texto que vamos partilhar no próximo domingo. E no domingo vamos considerar um assunto difícil e que está ligado com tudo isto. Está presente transversalmente na nossa vida, o pecado. E eu queria desafiar os irmãos a lerem os primeiros versículos do capítulo 8 de João. João 8, do versículo 1 ao versículo 11, onde encontramos aquele episódio conhecido como da mulher adúltera. Convidava os irmãos a lerem o texto e a considerarem no seu coração, e então no domingo, na total dependência do Espírito Santo, para quem pedimos essa intervenção na nossa vida, possamos juntos refletir à luz deste texto sobre este tão importante texto e assunto para as nossas vidas. Entretanto, vamos continuar a cuidar-nos em oração, pedindo que o Senhor sustente as nossas vidas, vamos continuar a lembrar particularmente os mais necessitados e mais frágeis, tanto fisicamente como espiritualmente,
e se puderem, façam um ou outro telefonema, certamente serão motivos de gratidão e de alegria para quem os recebe. Amados, um grande abraço, um resto de dia muito, muito abençoado e até amanhã ou até domingo, se o Senhor assim o permitir.